Olá, bem-vindos a todos a mais uma oferta do Festival Raiz. Felizes de estar aqui com vocês neste dia de quarta-feira, dia 16 de junho. Hoje nós vamos estar falando aqui nessa oferta sobre a economia tradicional e novas economias como um caminho aí para onde a gente está indo. E quem vai estar falando disso, trazendo para a gente, é a Helena Dornelas. Gratidão, Helena, por você trazer esse tema tão importante, né? De como que a gente lida, como que essa nova economia, como que a gente pode fazer essa transição. Então, queria começar agradecendo o seu sim para estar ofertando colaborativamente aqui, somando na nossa agenda, e saber um pouquinho mais de você, como é que foi a sua trajetória nesses inícios aqui, enquanto o pessoal está chegando, como é que você se enveredou por esse lado de estudar economias, a tradicional e as novas? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Ok. Bom, obrigada. Bem-vindos a todos aí que estão chegando. Obrigada pelo interesse. Eu sou economista de formação, né? E por 16 anos eu trabalhei em sistema financeiro, nas áreas de controladoria e planejamento. Então, deu para conhecer bem o funcionamento, não é? Aí, depois saí e fui por um outro caminho. Sabe aquelas guinadas, assim, que a vida dá? Não é? Aí fui conhecer a economia solidária, conheci o terceiro setor e, atualmente, me interessei muito pelas novas economias, primeiro porque elas estão acontecendo, né? Já está aí toda uma mudança nessas nossas formas de relacionamento econômico, não é? E depois, porque isso ainda pode ficar muito, muito diferente, então é fundamental que a gente conheça essas tendências. Eu parto do pressuposto que a gente precisa conhecer esse contexto sociopolítico e econômico onde a gente vive, não é? E, assim, a gente entender que tem alternativa, que outra economia é possível, sim, como dizia o professor Paul Singer, né? Saudoso professor Paul Singer, precursor da economia solidária no Brasil, um dos precursores, não é? Então, que nós temos alternativa, a gente não precisa se manter nesse sistema, se a gente não quiser, temos alternativa sim, e também precisamos nos preparar para essas mudanças todas que estão chegando, e já estão, na verdade, já estão aqui vigentes, né? Então, assim, por entender essa necessidade de conhecimento, de apropriação dessa conjuntura, dessa realidade, então, que eu comecei a desenvolver os meus trabalhos, né? Eu já vinha, né, nessa pegada aí já há algum tempo, mas agora eu estou bem focada nessa questão da transição dessa economia tradicional que nós vivemos para as novas economias. Tá certo? E, Helena, você está trazendo isso e quando você fala, né, um outro mundo é possível, eu estava conversando recém com um vizinho nosso lá da Costa Rica, que ele trabalha com cryptocurrencies, né? Com essas novas moedas, testando, e ele começou a falar, no começo parecia um outro mundo, e aí ele recebeu a pergunta assim, nossa, mas você acha que o dólar ou essas moedas vão acabar, né? Tem essa... Ele falou, olha, eu não sei se acabar, mas que realmente tem uma grande potência de que a economia como a gente conheceu seja completamente transformada e que a gente possa, sim, viver de um jeito completamente diferente. Eu vou fazer um parênteses do meu sonho, que é a gente chegar até a ter uma coisa que é a partir... Será que a gente precisa do dinheiro, né? Quando a gente pensa numa... A gente pensa que o dinheiro não existiu sempre, né? Ele existiu como uma forma de troca. Então, se a gente olha para as nossas necessidades mais profundas, estabelece vínculos, e essa vontade de um ajudar o outro, e a gente está numa rede grande, será que não é possível a gente criar essa outra realidade que funciona completamente sem dinheiro, a partir dessas trocas de talentos?
É muito pouco que a gente depende de um Estado, né, que controla. É muito pouco. Se a gente junta todo mundo. Então, eu já começo trazendo essa pergunta e essa intenção de sonho que eu tenho para ver se você consegue costurar na sua fala de novas economias para a gente ver o quanto isso é possível, o quanto a gente pode estar mais perto do que a gente pensa. Se a Sim, sim. gente... Eu vou passar por aí, obviamente, né, de uma maneira um pouco superficial, não dá para aprofundar, mas, por exemplo, o que você está falando, se a gente caminhar pela trilha da economia solidária, você vai entender que você não precisa trabalhar como funcionário, como um empregado numa empresa em troca de um salário. Você pode ser sócio, dono do empreendimento cooperativo, porque todos que trabalham, em princípio, na cooperativa são sócios, são donos, e o resultado é dividido igualmente. Em princípio, né? Obviamente, muita coisa foi desvirtuada. Não é? Precisamos do dinheiro ou precisamos do que o dinheiro nos fornece? Então, nós temos os clubes de troca com moeda social. Então, nós criamos o nosso próprio dinheiro para facilitar as transações comerciais. Então, se eu tenho alguma coisa que eu não preciso mais, eu posso disponibilizar através de uma moeda, não é? Eu tenho, sei lá, um celular, eu coloco ele à disposição por um determinado valor, tá certo? Recebo essa moeda social e dentro desse mercado eu consigo, então, adquirir alguma outra coisa que eu preciso, né? Então, isso daí é perfeitamente viável. Agora, desde que haja uma força coletiva, né? Aí o coletivo é fundamental, porque enquanto ainda estivermos nessa nossa trilha individual, que o sistema nos estimula, não é? Cada um por si e Deus por todos, né? Enquanto a gente estiver nessa pegada individual, aí é mais complicado, bem mais complicado, não só enxergar como viabilizar esses empreendimentos alternativos, tá certo? Bom, eu ia propor, então, nós já estamos aí um grupo bom, bem-vindos a todos, né? Boa tarde. Eu acho que eu trouxe um conteúdo, Patrícia, eu gostaria de colocar, e aí vocês, então, vão acompanhando, e vamos ver se a gente consegue, nesse espaço, esgotar esse conteúdo e, no fim, abrir um espaçozinho para a gente trocar, tá bom? Perguntas, comentários, né? Que eu acho que seria bem, bem legal. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, fechar o WhatsApp, essas coisas tudo, porque senão ele fica pitando. Ai, peraí. Estou enxergando aqui, só não está... Agora está no modo de apresentação. Sim, sim, porque vocês estavam bem em cima aqui do botãozinho do módulo de apresentação, então eu estou tentando reagrupá-los aqui no cantinho. Bom, então é isso. Como nós estamos no Festival de Aprendizagem, então nós vamos focar na questão de como eu aprendo, né? Como é que eu me interesso e como eu aprendo a questão da economia. Então, para que aprender? Por que a gente precisa? Né? A gente parte do pressuposto que a gente precisa conhecer esse contexto sociopolítico e econômico onde a gente está. Nós precisamos, sim, conhecer as regras do jogo, né? Porque existem, e também desenvolver um olhar mais macro. A economia permite isso. Você olhar para além do seu cotidiano, você olhar o funcionamento das coisas como um todo. E para quê? Então, para melhor aproveitar ameaças e oportunidades que pipocam na nossa vida o tempo todo, para realmente tomar decisões mais acertadas e com mais pé no chão, e principalmente se preparar para um futuro que já está aqui. Né? Essas mudanças todas que a gente vê está trazendo, então, uma outra configuração política e econômica, revertendo também no social. Então, a gente precisa se preparar para isso, não é? A professora Kate Hayward, aquela que escreveu Economia Donald, ela fala que nós somos que nem peixes.
né, que não entendemos que estamos numa conjuntura econômica molhada, não é? Então, se você perguntar para o peixe, peixe, como é que é viver na água? Ele vai te perguntar de volta, né? Mas o que é água? Eu estou aqui, no meu meio natural, né? Peixe, como é que é nadar contra a corrente? E ele vai falar, eu não estou te entendendo, não é? Mesmo quando ele nada contra a corrente. E se perguntar, né, qual é o maior perigo para você, qual é o maior risco, né? É a rede ou é o anzol? Ele vai falar, não tenho a menor ideia do que você está falando. E ele pode realmente nadar contra a corrente e ser fisgado, né? E como resultado, ele estará literalmente frito, literalmente, tá certo? Então, esse é o porquê nós precisamos entender essa conjuntura, esse contexto, tá certo? E agora, para a gente entrar um pouco na questão do conceito, da definição, o que é a economia? Né? Eu diria que a economia é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata, né? Ela utiliza a ferramenta exata, né? Como matemática, como estatística, mas é uma ciência humana, não é? Ela analisa produção, renda e gastos, não é? Produção que é gerada, a renda, então, que vem dessa produção e os gastos necessários para que a produção aconteça. Agora, por que isso é tão importante? Porque esse foco na produção? Porque é ele que vai gerar bens e serviços que vai permitir que a nossa vida seja viável, tá certo? Então, nós precisamos comer, vestir, morar, precisamos de educação, transporte, e tudo isso acontece através de processos produtivos, não é? Ele tem um pressuposto, a ciência tem um pressuposto que é um pouco calcada na escassez, quando ela fala que os desejos das pessoas são infinitas, porém os recursos são limitados. Mas isso daí tem realmente uma parcela de fundamento, não dá para todo o planeta viver, por exemplo, como vivem os países ricos industrializados, tá certo? Não há planeta suficiente para atender todo esse nível de consumo. Então, é preciso decidir e priorizar, né? O que produzir, como, para que produzir, para quem, a que preços, a que custos, não é? Então, nós temos duas grandes entidades decisoras, que é o mercado e o governo. Então, são esses aqui, macroagentes, é que vão tomar essas decisões e dar os devidos encaminhamentos nos processos produtivos, tá certo? E nós temos os agentes que fazem isso acontecer, que são as famílias e as empresas, não é? Agora, a economia seria difícil, árida para entender, somente para os especialistas? O que vocês acham? Pense um pouquinho. Ela é realmente uma coisa complicada? Ou não? Ou não precisa ser? Porque, assim sendo, qual seria a melhor forma de aprendizagem? Né? Eu gosto muito de utilizar analogias e tenho desenvolvido alguns trabalhos nesse sentido. Por exemplo, eu criei uma quadrilogia chamada Economia Esfinge, Decifra-me ou Te Devoro, baseada na tragédia grega, né, Édipo Rei de Sófocles, escrita em 427 a.C. Então, aqui a gente vai comparando a jornada do Édipo, não é? Com a tragédia do Édipo, com as tragédias, as grandes crises mundiais, basicamente a de 29 e recentemente a de 2008. E depois é legal porque a gente faz um comparativo também com os personagens, né, no nosso mundo contemporâneo. Quem seria, né, o rei Laio, a rainha Jocasta, o Édipo? Quem seria a esfinge, não é? Então, é uma forma assim, mais lúdica de você depreender esses conteúdos. Né? Um que eu também agora está no forno, estou colocando para apreciação,
é a quadrilogia da Finanças com Danças. Eu fiz um recorte no financeiro mesmo, em finanças pessoais, até atendendo uma demanda, onde a gente vê os controles financeiros, cada etapa simbolizada por um ritmo de dança. As danças indígenas, o bolero, a dança contemporânea e a valsa. Então, fica fácil de você acompanhar. Agora, o meu preferido mesmo é As Viagens de Gulliver na Economia. E sobre isso eu desenvolvi um livro, escrevi um livro e também fiz um curso online, né? Para mim, realmente, eu acho que aí você consegue abraçar, abarcar mesmo aí, pelo menos uma grande parte da extensão do que significa a economia, não é? E aí, qual que é o pressuposto, né? Primeiro, realmente essa importância, é chamar atenção para isso, né? Até porque a gente toma muita decisão e decisões importantes com base no econômico, seja consciente ou não. Não é? A carreira que a gente escolhe, a faculdade que vai fazer, o lugar onde vai morar, não é? As atividades que vai exercer, é muito com base no econômico. E nem sempre a gente tem consciência disso, tá certo? Então, o nome desse projeto, né, considerando, contemplando, então, as mudanças, é a ponte entre a economia tradicional e as novas economias, né? E o método utilizado é através de história, uma contação de história. Olha que legal aprender economia através de uma contação de história, né? Onde a gente vê também a questão política amparada por um aspecto filosófico, que também a gente começa agora a misturar ciência, né, e outros saberes para a gente poder contextualizar, então, um conhecimento que, em princípio, é mais técnico, tá certo? Bom, então, esse enredo, como eu falei, é baseado nas Viagens de Gulliver, né, de Jonathan Swift, escrito em 1726, que, na verdade, não é uma história infantil, é uma crítica à sociedade da época, tá certo? Então, como cenário, nós temos pequenas ilhas distantes, né? Porque lá a economia é muito básica, é muito simples, e a gente cria alguns personagens, né? Então, por exemplo, na história original, nós temos o Lemuel Gulliver, né? Na nossa história, nós temos o Samuel Gulliver, não é? Tem também o Richard Simpson, que é o primo do Gulliver, inclusive para quem ele escreve, ele relata todas as aventuras, né? E o nosso personagem é o Ricardo Simpson, que é o primo, claro, economista, que vai dar algumas dicas para ele, importantes, né? Inclusive estimulá-lo a fazer a viagem, né? E também tem outros personagens, os governadores, assessores e habitantes das ilhas. Então, a gente cria todo um contexto de história, né? E o enredo qual é? Né? O Gulliver é um comerciante, ele quer expandir os seus negócios, ele quer entender melhor a economia, porque ele se sente muito inseguro no contexto econômico, e procura, então, consulta lá o primo Ricardo, que sugere que ele vá até o arquipélago dos 5 elementos, que fica bem distante, e foi descoberto por sacerdotes taoístas, que inclusive nomeou o arquipélago de acordo com a teoria dos 5 elementos taoístas. A gente já vai ver isso. Então, deixa com ele livros, artigos, não é? Conteúdos para que ele conheça, então, um pouco melhor as questões que ele vai se deparar, né? E explique, então, como é que funciona essa teoria. E ela é muito bacana, eu não sei se vocês conhecem, não é? Mas ele parte do pressuposto, assim, é como os taoístas enxergam um pouco o mundo, né? Como assim, todas as nossas situações, todas as nossas coisas que nos cercam, têm a energia de determinados elementos da natureza, que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Então, em algum momento, eles se ajudam entre si, tá certo? Geram ou ajudam entre si, e no momento paralelo, eles também se controlam entre si, ou se dominam.
Fica fácil da gente ver, tem que abstrair um pouco, mas fica fácil da gente ver quando a gente percebe, por exemplo, que a madeira realmente alimenta o fogo, né? Agora, a água, por sua vez, apaga o fogo. Então, para a gente falar das questões políticas, não é? Esse diagrama da teoria dos 5 elementos fundamenta muito bem. Então, por isso ela também é utilizada, né? Bom, então ele chega lá no arquipélago e se depara com as ilhas que têm os nomes das suas riquezas naturais predominantes e também daqueles elementos, olha só, água, madeira, fogo, terra e metal. Então, na ilha Coco de Água, ele encontra elementos da economia tradicional, na castanha de madeira das novas economias, na raízes de fogo ele encontra funcionamento da economia solidária e na banana de terra ele encontra uma economia subordinada e na minério de metal uma economia hegemônica, aquela que quer mandar em todo pedaço. Obviamente, elas têm as suas moedas específicas e também aqui as suas paridades já definidas. Bom, então como é que surge o conhecimento? Como é que ele acompanha, como é que ele entende esse funcionamento? Bom, primeiro ele vai ler os artigos, tá certo? Esses sim são mais técnicos. Depois ele vai conversar, e tem muito diálogo, ele conversa com os governadores, assessores, os entendidos ali das ilhas, e ele tem as sacadas, sabe? Ah, poxa, então isso funciona por conta daquilo, né? Então ele faz essas correlações, que é assim também o que a gente espera, que as pessoas comecem a fazer depois de entender um pouco qual é o funcionamento da economia, né? E cada ilha tem personagens distintos, muito remetidos às histórias conhecidas, né? Então, por exemplo, ele vai encontrar o Robinson Crusoe, que é, né, baseado na história de Robinson Crusoe, que era um náufrago também, assim como foi o Gulliver, tá certo? O Eusébio Scrooge, que é baseado no conto de Charles Dickens, né? O Scrooge, aquele velho avarento que por acaso vai falar lá do sistema financeiro, olha só, não é? Alice, a Maravilha e Branco Coelho, que esse nem preciso falar de onde é que vocês já sabem, tá certo? E outros personagens que, enfim, né, ajudam também nesse processo, nesse entendimento. Tudo bem, gente? Alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação até aqui? Não? Porque, senão, nós vamos entrar agora um pouquinho no economês, só para a gente ver, então, que realmente não é um bicho de 7 cabeças. Ou é, depende aí de como você olha, tá certo? Então, por exemplo, eu gosto muito da coisa muito sintética, muito macro, né? Então, por exemplo, para a gente entender esse fluxo circular de renda que permeia a economia. Olha que interessante, a gente vê aqui aqueles dois agentes que nós já falamos, né, as famílias e as empresas, e dois grandes macromercados, que é o mercado de bens e serviços e os fatores de produção. E aí, o que são fatores de produção? É aquilo que as empresas precisam para produzir, né? É capital, é mão de obra, é matéria-prima, é tecnologia, estrutura, não é? Então, olha que legal isso. As famílias oferecem os fatores de produção para que as empresas possam produzir bens e serviços que será, então, disponibilizado para as famílias para atendimento das suas necessidades. Olha como fica fácil, né, a gente entender esse processo desse jeito, não é? Um gráfico, um infográfico aí, né? Uma coisa simples, né? Um demonstrativo simples, tá certo? Isso daí é claro que tem outros desdobramentos, não é? E aí eu queria trazer para vocês, por favor, não se assustem, não saiam correndo, não fujam, não saiam do encontro,
tá certo? Que é, então, aqui um macro fluxo circular de renda. Eu gosto muito desse modelito. Aliás, não contem para ninguém, mas isso eu me apropriei de um gráfico desenvolvido por um professor da Fundação Getúlio Vargas, que dava um curso de macroeconomia carésimo, não é? E um amigo fez esse curso e eu me deparar com a apostila, eu me encantei com a forma como ele sistematizou tudo aquilo que nos livros estavam escrito em páginas e páginas e páginas, né? Então, olha que legal da gente entender. A gente começa com um circuito bem pequenininho, que é uma economia fechada, sem governo, não é? Que é esse pequeno circuito central aqui em verde, onde a gente tem, então, a produção, que nós já falamos. Ao fazer essa produção e colocar no mercado, bem como remunerar os fatores de produção, ou seja, quando eu vendo um produto e quando eu pago salários, quando eu pago dividendos, quando eu pago aluguéis, por exemplo, isso gera renda para as pessoas e para as empresas. E o que a gente faz quando a gente recebe renda? O que você faz quando você recebe o seu salário? Não é? Você vai consumir ou investir, grosso modo, né? Obviamente, existe um zilhão de outras coisas, mas vamos concentrar nesse aspecto. Então, essa renda é convertida em gastos através de consumo e investimento. E tanto um quanto o outro vai realimentar o processo produtivo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Uma economia azeitada, redondinha, funcionando belezinha. Só que daí, em algum momento, vai entrar o governo na parada. Então, parte dessa renda que nós desviávamos, que nós convertíamos em gasto de consumo e investimento, parte dessa renda agora vai ser desviada para pagar tributos, impostos, não é? Mas o governo também, para funcionar, ele vai precisar incorrer em gastos e também em investimentos. E esses gastos e investimentos governamentais também continuam alimentando a ciranda produtiva. Beleza, não é? Bom, só que no outro momento entra no campo o sistema financeiro. Então, parte dessa renda, que antes ia para consumo, investimento e tributos, agora é desviada, porque é depositada no sistema financeiro, que vai utilizar esses recursos para financiar tanto o governo quanto o mercado, tá certo? E pode gerar também situação de endividamento, sim, público e privado. Então, nós temos aqui uma economia fechada, nós estamos falando só de um país, e em um determinado momento a gente abre a economia para o exterior, e nós temos, então, um incremento de recursos que vem, né, da movimentação da importação versus exportação. Quando a gente exporta, entra divisas no país, quando a gente importa, sai divisas do país. E temos também resultados líquidos de empresas que são enviados para o exterior e recebidos do exterior. Agora, o mais bacaninha é que essa sopa de letrinhas que nós vemos aqui é o que vai compor o nosso PIB, o Produto Interno Bruto. Não é que é a somatória do quê? De todo o nível de consumo, todo o nível de investimento, de gastos do governo, de investimento do governo, mais tudo que entra de exportação, menos tudo que sai de importação, do ponto de vista dos gastos. Olha que legal, não é? Então, olha, gente, assim, não sei vocês, né? Eu sou suspeita, mas eu bato hoje, gente, você consegue ver todo o processo num simples gráfico, e consegue entender, então, como é esse funcionamento. Bom, eu vou parar de compartilhar só um pouquinho antes da gente entrar na questão das novas economias, né? Eu gostaria de ver de vocês, então, como é que vocês percebem isso.
né? A gente entende que, para quem não conhece, não gosta, não, né? Não acompanha, pode ser assim um pouco diferente, né? Mas eu gostaria de saber se tem alguma questão. Não? Ok, ficou claro, então, né? Primeiro, a metodologia, né? Como é que a gente fala de economia de um jeito mais soft, né? Então, acho que através de histórias, através de analogias, através de comparativos, isso fica bem mais possível, não é? E como é que a gente entende? A hora que a gente desenvolve um olhar mais macro, né? A gente amplia esse olhar de todo o funcionamento, não só para além, né, do nosso cotidiano, ali, para além do nosso dia a dia. Bom, então, né, se não tem questão, vamos falar das novas economias. Bom, estávamos aqui. Deixa eu só realocar. Ai, gente, eu não estou conseguindo tirar vocês daqui. Bom, deixa eu voltar um pouquinho para não perder a minha fala. Bom, por que está surgindo, então, a questão das novas economias? O que está mudando? Por que está mudando, né? Assim, tem alguns recortes. Eu gosto de pensar que, primeiro, porque nós estamos com a nossa sustentabilidade realmente comprometida, não é? A professora Kate Hayward, aquela mesma que fala lá do peixinho, ela fala também da economia Dunnet, da economia da rosquinha, não sei se vocês conhecem, mas, enfim, ela fala que nós temos um patamar produtivo que nós podemos e devemos exercer. Para dentro da rosquinha, nós estamos deixando de atender necessidades sociais básicas, como alimentação, habitação, educação, direitos das pessoas, e para além da rosquinha, nós produzimos para além da rosquinha, nós estamos comprometendo o nosso meio ambiente. E já existe aqui 4 fatores que já estão bem extrapolados, que é o da mudança climática, da perda da biodiversidade, do excesso de nitrogênio e fósforo nos fertilizantes e também da conversão de grandes extensões de terra em cidades e pântanos. É muito interessante a questão da economia Dunnet. Quem não conhece, eu sugiro que se interesse, que consulte. A meu ver, dessas questões que ela traz, para mim, o que bastante me preocupa é a questão das mudanças climáticas. Porque, convenhamos, gente, com esse aquecimento global dessa forma como vem acontecendo, com as tentativas, né, de coibir isso, como lá o protocolo de Kyoto, que não funciona, né, na questão da contenção, então, desses níveis de poluição, então, nós temos um risco sistêmico, ambiental, talvez até de médio prazo, não é? Mas tem uma questão, a meu ver, que é ainda mais grave. Alguém saberia do que nós estamos falando aqui? Alguém arrisca? Não? A riqueza está sob o controle de alguns, como a indústria farmacêutica, a indústria de petróleo, seria isso? É por aí, Anderson, é por aí. Na verdade, nós estamos vendo o nível de concentração de riqueza mundial. Então, nós estamos fazendo uma análise da população que detém que parte da riqueza mundial. Então, nós temos essa pirâmide, ela nos mostra que esse tupinho aqui, esse piquinho aqui, representa 0,7% da população mundial, que detém 45,6% da renda. Esse segundo nível é 7,5% da população mundial, que detém 40,6% da renda. Então, gente, olha que absurdo. Um pouco mais de 8% da população mundial retém 86% da renda, né? Esse outro nível, 18,5%, detém 11,4%,
E essa grande, esmagadora maioria, 73% da população mundial, retém apenas 2,4% de toda a riqueza. A fonte é o livro do professor Dalborn, né? A Era do Capital Improdutivo. E nós estamos falando, sim, de concentração extrema de riqueza. Gente, não, isso é absolutamente insustentável e não dá para ser feliz dessa forma. Então, nosso jeito, né, de produção e relacionamento econômico vai ter que mudar, porque se não mudar por bem, vai ter que mudar por mal. Bom, mas eu queria falar um pouquinho também de um curso que nós fizemos, né, na fluxonomia. Foi feito por uma futurista, né, a Laila de Heiselin, e ela traz um aspecto importante a hora que ela chama a nossa atenção para os recursos que nós temos disponíveis. E ela separa isso em recursos tangíveis e intangíveis. Olha que legal. Ela separa, né, o diagrama que eu gosto muito também, né? Nós temos aqui 4 janelas, né? Dividido em 2 eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. No horizontal, nós vemos os nossos recursos tangíveis, né? O nosso ambiente, o ambiental, o meio ambiente, as estruturas que nós temos, equipamentos, e do âmbito financeiro, o dinheiro mesmo, os recursos financeiros, inclusive o tempo, porque esse parte do pressuposto que tempo é dinheiro, não é? Tem também aqui um eixo vertical. Olha que interessante, gente, que são os recursos intangíveis, que a gente não presta atenção que tem, e muito menos utiliza, que é o cultural, ou seja, é todo o nosso conhecimento, expertise, saberes, experiência, reputação, aquilo que a gente atribui valor à nossa própria reputação, não é? E também um âmbito social, que é toda essa rede de relacionamento que a gente tem e consegue construir, né? Isso é muito interessante. Se a gente for pensar em termos do conceito dos recursos, a gente vê que os recursos tangíveis são aqueles que a gente consegue, a gente conhece, né? A gente consegue mensurar, eles são escassos, não é? E promovem competição, que é bem a coisa, por exemplo, das matérias-primas. Basta a gente pensar no petróleo, né? Quantas guerras, quanta briga por conta de petróleo. Agora, quando a gente pensa nos recursos intangíveis, eles já são mais subjetivos. Eles são abundantes e se multiplicam com o uso, e eles geram colaboração. Olha que legal. Então, se eu tenho alguma coisa tangível, por exemplo, uma caneta, se eu dou para vocês, eu fico sem. Então, eu vou competir pela caneta. Agora, se eu tenho um conhecimento, uma experiência, compartilho com vocês, que é bem o que eu estou fazendo agora, não é? Eu não perco isso, muito pelo contrário, ainda tive que fazer algumas pesquisas, atualizar alguns dados para poder trazer aqui para vocês. Então, eu aprendi e espero que vocês também saiam desse encontro, né, com algum conhecimento e principalmente com algum interesse aí pelo assunto. Olha que interessante é esse aspecto dos recursos intangíveis que a gente não sabe que tem, não valoriza e muito menos utiliza. Mas eu gostaria de dar um panorama maior aqui para vocês, que é essa questão da sustentabilidade através de 3 infinitos, né? Isso é conceitual, mas olha, se você pensa, né, em termos desses recursos intangíveis, né, que nós temos, dessas novas tecnologias, que a cada dia surge uma coisa diferente, né, e traz tanta mudança para a gente. E essa conexão em rede que nós temos, esse tripé nos permite, sim, a gente começar a vivenciar uma nova economia, né? Um exemplo clássico disso é a Wikipedia, não é? Que é uma enciclopédia que tem um âmbito mundial, pessoas do mundo inteiro contribuíram. Por quê? Porque tinham conhecimento, porque tinham a tecnologia e porque estavam conectados. Então, realmente é essa uma tônica que, ao meu ver, veio para ficar das novas economias. Bom, e nós temos também, né, experiências que a gente chama de exitosas, baseadas na confiança.
E é interessante que tem um estudo que fala que nas novas economias, nós temos com desconhecidos relação que nós tínhamos antes somente com amigos e parentes. Olha só, não é? Então, por exemplo, né, você cederia um quarto da sua casa para um estranho? Não, né? Mas com Airbnb você faz isso. Olha só, não é? Você mandaria dinheiro para o exterior através de um estranho? Não, mas com Wise Transfer você faz. Você entraria no carro de um estranho? Não. Ou daria carona para um estranho? Não. Mas através do Uber e do BlaBlaCar você faz. Tá certo? Você indicaria alguém mais velho, já aposentado por um trabalho? Através da Mature Jobs você faz. Você viajaria pelo mundo só em troca de serviço, assim, de boa? Não, né? Mais difícil, é mais arriscado. Mas através do World Package você faz. Olha, você jantaria com um estranho? Não, mas através do Crush Table você faz. Percebe, então, como essa nossa forma de nos relacionar, calcado na questão dos intangíveis, da tecnologia e da sociedade em rede, está mudando a configuração da nossa, até do nosso comportamento, não é? Bom, mas como é que a gente faz, então, para aprender a economia, não é? Como é que, qual é o passo, os primeiros passos? Bom, eu diria que primeiro a gente conhecer um pouco o nosso passado, né? Como é que nós chegamos até aqui? E se puder fazer um recorte, a partir da Revolução Industrial até aqui, que mudou radicalmente a nossa vida, né? Em todos os sentidos, tá certo? Então, a gente precisa conhecer o passado para entender essa nossa conjuntura do presente, como funciona, quais são as regras, quais são os mecanismos, as ameaças e as oportunidades, para podermos, então, nos preparar para esse futuro de mudança, e essa fase pode ser caótica, não é? Mas isso a gente precisa estar minimamente um pouco mais pronto, um pouco mais atento. Então, as dicas são, primeiro, pelo amor de Deus, se interesse pelo assunto, né? Rompa aquele paradigma que fala que, imagina, isso é uma coisa chata, difícil, complicada, Deus que me livre, tá certo? Depois comece a conhecer, se interesse, vai atrás, né? Conheça, por exemplo, as políticas macroeconômicas do governo. Porque assim, gente, quando se fala em política fiscal, não tenha dúvida, vai impactar impostos para você. Quando se fala em política monetária, é sinal que a inflação já está pegando fogo, e isso implica em aumento de preços, também vai te impactar. Quando se fala em política cambial, nós estamos falando em valor de dólar, e isso implica, e outras moedas também, isso vai implicar em importação e exportação. Então, se você depende, por exemplo, de produtos importados, não é? Ou trabalha com exportação, isso também vai te impactar. Então, é importante a gente conhecer, do ponto de vista governamental, quais são as medidas, e isso é muito fácil. Vocês podem também acompanhar os principais indicadores: taxa de inflação, taxa Selic, o juro está subindo, o juro está descendo. O que isso significa na economia, no nosso PIB, na medida das nossas riquezas? Enfim, essas informações estão muito disponíveis. Você tem que se interessar e ir atrás. Olhar também tendências de mercado, né? A gente está vendo que cada vez mais esse mercado online está crescendo. Então, o que isso significa, né? A tal da internet das coisas, não é? Nosso padrão de produção muda, nosso padrão de comercialização, esse, com certeza, já tem uma outra configuração, não é? E olha, gente, de verdade, principalmente desenvolver visões de médio e de longo prazo. Além dessa visão mais macro, né, olhar esse todo, olhar esse contexto, também olhar um pouco lá para frente, não é? Porque aí você também tem mais condição de entender isso primeiro e depois também se preparar. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha, só para terminar, então.
Eu sugiro, né? Convido vocês a conhecer o meu site, né? Lá eu tenho as resenhas dos livros que eu já publiquei, né? Que é as economias colaborativas, e esse agora a ponte, né? Entre a economia tradicional e as novas economias, os artigos, né? Vídeos que eu já fiz, e convido principalmente a conhecer o canal Simplifique, que a gente fez justamente para desmistificar um pouco da coisa da economia, as novas economias, finanças e a questão do empreendedorismo. Então, são artigos, né, e vídeos de 5 minutinhos a respeito de cada artigo. Tá certo? Bom, meus contatos todos estão aqui no Linktree, Helena Siqueira, né? Mas, enfim, também estou disponível, né? A Patrícia também tem o meu contato. Através do site também é possível me contatar. Bom, pessoal, era isso. Eu não sei se eu dei tempo. 10 minutinhos. Ótimo o seu tempo. Obrigada, Helena. Você conseguiu resumir um tema que aparentemente é tão, vamos dizer, a palavra denso, talvez, né, para muitos, de uma maneira muito acessível aqui, acho que mostrando com muita clareza, né, o que era essa realmente antiga, como estava ali no texto, e como essa nova, e a importância da gente ver essas duas para a gente entender o que uma está contemplando, o que outra está contemplando, né? Por que está surgindo. Então, agradeço muito aí as suas explicações. A gente vai abrir agora uns minutinhos de pergunta, né? Sim, obrigada, agradeço também. quem está acompanhando, até onde eu pude vir, né? Eu vi rostinhos atentos, fiquei bem feliz com isso. Estou vendo agora aqui os comentários, né? Que Olha, bom. Tem aqui conhecimento precioso, excelente. Todos deveriam conhecer esses conceitos básicos, muito bom. Então, assim, tem já alguns sim, excelente, outro que legal, estou amando. Então, temos aí alguns comentários já, mas queria escutar de quem está aqui, comentários e dúvidas. Se tiver perguntas, né, alguma questão, estamos aqui à disposição. Alguém? Helena. Helena, dentro das economias colaborativas, como que seria assim pensar uma redistribuição de renda, que é o que acontece hoje? A gente teria que largar o dinheiro como um todo? Espera um pouquinho. Marina, espera um pouquinho, o teu som estava muito baixo. Repete a pergunta, por gentileza. Dentro das economias, né, das novas economias, como que a gente faria para reestruturar essa distribuição de renda? A gente abandonaria o uso do dinheiro como ele está agora e faria um crush total e partiria para um novo processo? Ou você acha que tem a possibilidade de uma adaptação do sistema? Eu espero piamente que haja realmente uma adaptação, né? Porque dizem que os sábios falam que a natureza não dá saltos, né? Então, eu gosto muito da filosofia taoísta, né? Que segue o caminho da naturalidade. Então, quer dizer, nós, se quisermos ter alguma coisa mais harmoniosa, seria bom que esse processo fosse gradativo, não é? Até para dar tempo para as pessoas se adaptarem, assimilarem, então, as novas propostas. Mas, assim, a gente que acompanha vê que, por exemplo, já estão falando em uma nova crise mundial chegando, né? Por conta aí um pouco até do cenário internacional mesmo, com a expansão da China. Já tem vários anos que a China tem realmente estendido aí os seus investimentos nos vários países do mundo, inclusive em pontos estratégicos. Agora, a questão nem é tanto por conta disso, a questão é que é um país comunista, tá certo? Agora, é um país comunista que tem uma forma de funcionamento de economia aberta. Olha que legal! Decisões centradas no governo, mas as práticas econômicas liberais. Isso deu muito certo, tem dado, né, ao longo desses anos, tanto que ele está do tamanho que está, né, já está abaixo apenas dos Estados Unidos.
Agora, isso pode dar muito pano para manga, né? É bom que a gente acompanhe isso com mais atenção. Agora, em relação ao dinheiro, nós temos uma coisa também que nos estrangula, que é a moeda internacional, calcada na moeda norte-americana, né? Desde da Convenção de Bretton Woods, né, em 1944, no fim da Segunda Guerra, o Keynes, né, que foi o precursor das mudanças, ele falou, gente, não dá certo um único país deter a senhoriagem da moeda internacional. Mas ele foi voto vencido, né? E realmente o dólar desponta até hoje. Aí, claro, depois foram surgindo blocos econômicos para tentar fazer frente, né, a essa hegemonia norte-americana, não é? E essa ambição norte-americana. Mas, assim, também não conseguiu, atenuou um pouco, né? Mas não conseguiu realmente ter aí, vamos dizer, uma paridade de poder de compra, um poder aquisitivo, né, melhor distribuído pelo mundo, uma vez que toda a referência ainda é o dólar. Já estão falando numa outra moeda, talvez sediada na ONU, né? Talvez emitida aí por um órgão internacional supranacional, né? A meu ver, isso seria mais adequado, até para começar a redistribuir isso, né? Porque, olha, não se engane, gente, muito das mazelas políticas e econômicas que a gente vive, tudo bem, tem todo o caldo cultural nosso enquanto país, mas também tem uma fortíssima influência dos países hegemônicos. Por isso que eu falo também, na minha história eu coloco lá uma ilha que quer mandar no arquipélago todo, e outra ilha que, né, a Republiqueta das Bananas, por acaso é a Ilha da Banana, de terra, né, que se sujeita, né, para mostrar um pouco, né, principalmente nesse mundo globalizado que a gente vive. Globalizado, a globalização foi boa para quem? Cara pálida. Sabe? Acho que a gente precisa olhar um pouco isso. A gente precisa ter mais claras nossas referências, porque senão ficamos lá todos felizes. Ah, vamos para Miami, vamos fazer compras lá na Europa, sabe? Distanciando da nossa realidade aqui. A gente gosta muito de analisar essa questão do desenvolvimento local, sabe? Uma economia global, mas um desenvolvimento local, que precisa, sim, desenvolver a própria região, antes de começar a mandar recursos para fora, né? Pô, Marina, eu não sei se eu respondi, eu me empolgo, eu vou embora. Vamos ver quem está falando. Você está falando em cooperativismo, olha só. Eu sou apaixonada pela economia solidária, gente, sou apaixonada, né? Quando eu saí do banco, eu tive a oportunidade de conhecer as cooperativas, lecionei, né, educação cooperativista, ajudei a constituir cooperativas de trabalho, e depois, através do Sicoob, ajudei a constituir cooperativas de crédito, porque eu entendia que era uma alternativa para o sistema financeiro, que eu conhecia tão bem também, né, e sabia lá de todas as suas perversidades. Então, assim, e eu via que realmente... E o professor Paul Singer mesmo, ele falava, não, eu não quero combater o sistema capitalista, não, ele está aí, ele está instaurado, eu só quero ter um espaço alternativo de relacionamento produtivo e econômico. Ele era uma belezinha. Gente, tive a oportunidade de participar do grupo de estudos, ele foi o secretário especial lá do Ministério da Economia Solidária, no governo Lula. Nossa, uma pessoa excepcional, né? Infelizmente já se foi, deixou várias obras. Eu recomendo, quem tiver interesse, pesquise lá o professor Paul Singer, né? Ele é muito didático, inclusive. Então, eu acho que a economia solidária é uma alternativa para esse nosso sistema altamente concentrador de renda, altamente degenerador do nosso meio ambiente, né? E eu acredito que se a gente puder fazer, então, uma migração pela economia solidária, o nosso passo seguinte para as novas economias, eu acho que seria bem mais brando, né? Até complementando a resposta lá para a Marina, né? Eu acho que a gente já estaria, então, com uma visão mais focada no social
do aspecto distributivo, né, do que meramente empresarial na questão do lucro. Né? Tá certo? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que nós temos aqui 2 minutinhos. Né? Eu acho, bom, se né, ainda quiser fazer alguma consideração, se ainda tiver alguma questão, dúvidas. Podia escutar pelo menos algumas outras para finalizar aqui de comentários, então, Helena, para a gente terminar. Ó, foi um prazer aprender mais. Obrigada pelas agradáveis analogias. Parabéns, Helena. Temos muito cooperativismo em Santa Catarina. Olha que bacana, Anderson. Legal saber isso. Agradeço a aula, conhecimento precioso. Enfim, tema muito interessante e importante. Obrigado pela partilha. Que bom. Obrigada a vocês que participaram aqui ativamente, colocando, né, perguntas, contribuições. E obrigada, Clara e Helena, né, de trazer para a gente com essa clareza, com essa simplicidade. Gratidão, gratidão, né? E eu fico muito feliz, só aproveitando esse minutinho final, porque, assim, quando eu me dei conta do festival e me inscrevi, já foi segunda-feira, né, Patrícia? Mandei a mensagem lá, Patrícia, eu também queria participar, eu sei que está em cima da hora. E ela realmente tirou a água da pedra para conseguir me inserir e deu tudo certo. E eu fico muito feliz, muito agradecida por essa oportunidade, né, para as pessoas que prestigiaram. Nesse horário, né, numa quarta-feira, 14h, as pessoas vieram realmente interessadas, atraídas aí pelo assunto. Eu fico muito feliz que haja esse interesse. Né? E parabenizo também a Patrícia. Esse evento está sendo incrível. Assim, eu fico olhando a programação, quero assistir tudo, quero acompanhar tudo. Felizmente não dá, mas é uma coisa incrível, né? Esse poder do coletivo que eu estava falando. Né? Quando junta aí uma galera focada, com um propósito claro, sabe? Realmente milagres acontecem. É o que você trouxe do slide, né? A gente tem aqui a riqueza dos nossos saberes a serem compartilhados, a gente tem a tecnologia aqui a nosso favor, a gente pode criar uma outra revolução mesmo, né? E, Helena, eu quero honrar que a Thelma está aqui, ela foi uma das que ajudou a fazer a pedra ser transformada aí, que tirou a água da pedra também, ela que ajudou na criação da arte, para que você pudesse estar sendo compartilhada nas redes. Então, gratidão, são muitas mãos ainda trabalhando para que seja possível que isso aconteça, e eu quero, de novo, honrar esses talentos todos que estão a serviço da gente poder trazer o que a gente tem de melhor e se oferecer, né, para as pessoas, gerando esses espaços de abundância. Graças a Deus. Também aqui, foi bom você ter falado, Patrícia, né? Nós estamos, a meu ver, migrando de uma conjuntura de escassez para uma de abundância, sim. Né? Então, eu penso que esse também seja um movimento muito importante. Chega, né, de não tem para todo mundo. Tem para todo mundo, sim, é que está concentrado. Se desconcentrar, tem para todo mundo, sim, senhor, com abundância, com fartura. E com alegria, hoje eu tirei isso de uma reunião que eu estava agora no Global Forum, e aí a gente fez um exercício de conexão com essa força do feminino e esse caminho do amor como fontes de cura e transformação. E aí, compartilhando um pouco aqui com vocês, em primeira mão, porque me caiu uma ficha tão grande que às vezes a gente acha que precisa tanta coisa, né? E, na verdade, a gente precisa reconectar com a gente, com esse lugar que a gente já é sabedoria, que a gente já é fonte, que a gente já é amor e a gente já é alegria. Porque a ficha que me caiu ali é isso, né? Para a gente, essa abundância, o fluxo da vida, ele é leve, ele é solto, ele é fluido, ele é alegre.
Então, vamos lá, entrar nesse fluxo de abundância com o que a gente é, juntos, para o novo mundo. Uhul! Gratidão, queridos. Bom, gratidão. Então, acho que fechamos aqui no horário, não é? E qualquer coisa também estou à disposição, né? Patrícia tem meu contato lá no site também, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui. Obrigada, Tá, querido. obrigada. Super Se beijo. quiserem desmutar todo mundo aí, para dar um tchau, a gente põe aqui na Gallery View e encerra. Tchau! Então. Obrigada. Gente, Obrigada aí pela obrigada. oportunidade.